quadro O Pastor Responde. Esse quadro tem sido uma bênção. É cada pergunta abençoada que chega aqui e glória a Deus. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta do quadro O Pastor Responde. Vamos lá. Glória a Deus. Diz assim o irmão: Pastor, se Deus é amor e quer que todos se salvem, como entender que existem pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Como a justiça e a misericórdia de Deus agem nesses casos, segundo a Bíblia? A pergunta do irmão, ela é direcionada para as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho e como se dá o plano de salvação na vida dessas pessoas. Isso mesmo. A Bíblia, ela nos dá algumas indicações de como isso procede, para que a gente possa começar a imaginar a justiça de Deus atuando nessas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. É exemplo de indígenas, por exemplo, que estejam em tribos remotas ou em épocas da Idade Média, onde não havia um grande índice populacional no mundo, né? Como é que aquelas pessoas poderiam ouvir o Evangelho? Então, a gente vê, por exemplo, no Salmos 19, no verso 1, dizendo que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, nesse texto, a gente já tem um relance de que a própria criação, ela anuncia as obras do Senhor. Então, de uma maneira ou de outra, Deus ele vai se revelar para as pessoas, né? E o Senhor, ele vai julgar de acordo com essa revelação geral, de acordo com o conhecimento que cada um recebe. De uma maneira ou de outra, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que é o centro, ele vai se revelar. Ele vai procurar algum mecanismo para isso, um sonho, ou através da própria criação. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele, em Romanos 1, quando ele vai falar da justiça de Deus, ele diz que o seu eterno poder, através da natureza divina, são vistos e compreendidos de forma clara. Então, aquilo dali já faz com que os homens sejam indesculpáveis da existência de um Deus. Então, as pessoas, elas serão julgadas de acordo com a revelação que elas tiveram. É dessa forma que eu entendo. É isso mesmo, né, pastor Hilton? Muitas vezes, até hoje, na atualidade, povos ali de difícil acesso, como na janela 1040, né, a gente vê hoje muitos muçulmanos, né, tendo um encontro com Cristo e sem acesso a uma pessoa missionária. Exatamente. Tem uma revelação, né? É o próprio Senhor quem se revela. Eu já vi também casos, relatos missionários que a obra salvífica, ela foi revelada através de nomes indígenas, não é? Através de nomes indígenas, que ali o Filho de Deus, ele morreu, ele ressuscitou, e aquilo para dar vida aquelas pessoas daquela tribo, e eles entendiam, através da natureza, essa obra salvífica. Os missionários conseguiram interligar as informações e viram que Deus havia se revelado para eles. Então, eu acredito que é dessa forma que Deus trabalha. Extraordinário, esse é que é Deus. Glória a Deus, ele não perde ninguém. É verdade. Ele não perde ninguém. Segura aí essa chave em nome de Jesus. Você tem orado por alguém, está com o joelho no chão, não desista. Não desista, não pare. Enquanto não acontecer, não pare de orar. Porque o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Vamos lá? Segunda pergunta, pastor. Vamos lá. Glória a Deus. Segunda pergunta, hoje teve 3 perguntas, né? Vamos lá. Segunda pergunta. Pastor, eu vi um vídeo onde uma criança batiza a outra em uma piscina, aparentemente de brincadeira. Este batismo é válido? Não, claro que não. Esse batismo, ele não tem como ser válido, né? Existem alguns requisitos para que a pessoa ela venha se batizar, né? E um dos requisitos é confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lá em Romanos capítulo 10, versículo de número 9, diz: se confessar com a tua boca ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, uma criança, ela não tem condições de mensurar isso a depender da sua idade. Ainda mais sendo um fator indicativo que o irmão falou, foi uma brincadeira, né? Nós não vimos o vídeo, Não vimos o vídeo, eu não sei que vídeo é esse,
mas é necessário ter esses pré-requisitos, que é se arrepender dos pecados, confessar Jesus como seu Salvador, né? Então nós precisamos disso para que a gente venha a confirmar o batismo. Eu entendo dessa forma. Amém. Glória a Deus. Pergunta respondida. Hoje nós precisamos ter muita cautela, né, com as questões que são santas do Senhor, né, para não trazer nenhum tipo de banalização. É verdade. Hoje, infelizmente, o que a gente vê muito por aí, principalmente na internet, é as pessoas colocarem no mesmo pé de igualdade o santo com o profano. As pessoas brincarem com as coisas santas, brincarem com os mistérios de Deus. Isso é pouco inteligente, isso é perigoso. Então, eu como pastor, eu sempre digo que não se deve brincar com essas coisas. É verdade. E assim, como ele disse, né, nós não vimos o vídeo. Eu não vi o vídeo. Né? Às vezes pode ter sido algo bem... Exato, né? Bem, criança gosta muito, e eu acho super simples. Válido criança brincar de fazer cultinho, né? Isso é muito válido. Né? Mas então, mesmo sendo uma brincadeira... O problema é porque a internet está colocando... Não tem validade. Isso é porque a internet está trazendo à tona situações que era só do noivo com a noiva. Isso. Né? Era questões só do noivo com a noiva e aí termina causando banalização, às vezes escândalo, dúvida, né? Tem até aí, pegando esse gancho de crianças brincando, tem aquela... Hoje é um debate, né, muito grande no meio dos comentaristas bíblicos, essa criança, quando morre, é salva ou não é salva? Tem esse debate aí. Né? Eu creio que quando há consciência, ela já está apta para passar pelo crivo do julgamento de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E Jesus, ele diz que, falando do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, convencer do pecado, ele só convence quem tem consciência. É verdade. Então, a criança, ela precisa ter consciência do pecado para que ela possa, ali, se arrepender dos seus pecados. E é por isso que o inimigo das nossas almas está trabalhando para cada vez mais trazer a maturidade mais cedo, trazer essa consciência mais cedo, né, para crianças, hoje crianças que a gente não adultização das crianças. Isso, a adultização, é isso mesmo, né? E infelizmente é a realidade. Tá a responsabilidade dos pais, não permitir que as crianças tenham acesso às coisas concernentes aos adultos. Tem coisa que é exclusiva para adulto ver. Isso até a ciência, com a psicologia, ela é escrita, isso já é protocolos, né? Já são protocolos de psicologia, que precisa se respeitar a idade funcional, né, da criança, o desenvolvimento que ela suporta para aquela idade que ela está vivendo, né? Hoje a questão das telas, você vê que são hiperexcitação, né, cerebral, uma dependência mesmo da criança estar na frente das telas, você tira e elas precisam daquilo, por quê? Porque a liberação de serotonina, né, e ela precisa dessa excitação para estar ali ativo. Você está vendo muito isso, infelizmente. Os pais, num erro muito grande, eles acham que entregar um celular na mão das crianças ali vai deixá-las quietinhas, ali eles não vão ter aquele problema com a criança naquele momento, mas isso é perigoso, porque você entregar um celular na mão das crianças é você trazer o mundo até as crianças. Então tem que ter cautela com isso. Eu entendo dessa forma, né? E tem outra pergunta, missionária? Tem sim, vamos lá. Glória a Deus para a terceira pergunta. Essa aqui vai ser meio polêmica. Glória a Deus, Deus é fiel. Diz assim, o irmão disse assim: pastor, cobrar para pregar ou cantar, é correto? É bíblico? Bom, quando você pergunta cobrar para pregar ou cantar, esse cantar eu acho que é relacionado à obra de Deus, está interligado aí com o pregar. Então, nós vamos responder essa pergunta pela Bíblia. Olhando para a Bíblia, eu tenho certeza que não se pode cobrar. Isso eu olhando os textos bíblicos. A gente não pode ser... a gente não pode ser assim, eu vou dizer algo para vocês. A gente não pode escolher versículos bíblicos que me agradem e aqueles que não são de acordo com a minha vontade, eu colocá-los de lado. Eu não posso fazer isso. Então, receber oferta não é pecado.
Esse é o primeiro aspecto. Na verdade, receber oferta deve ser... É bíblico, né? Tanto aquele que convida, quanto aquele que recebe, ou o pregador, ou o cantor, ele deve ter a consciência de que ele deve honrar aquela pessoa que está chegando ali. Eu acredito que foi por causa desse desequilíbrio que chegamos onde chegamos. Né? Chegamos onde chegamos. Ali na primeira carta aos Coríntios 9, versículo 14, Paulo diz: assim ordenou também o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Né? Então, se a pessoa está pregando, a pessoa está cantando, ela tem que se manter. Isso é uma realidade. Exatamente. Então, ela tem que receber algo. Mas comercializar, combinar valores, determinar preço, eu creio que isso é pecado. Eu creio que a Bíblia não autoriza. Até porque Paulo, ele diz que embora ele mesmo tivesse direito, ele abriu mão. E ele vai dizer porque abriu mão. Ele diz, ele abre mão para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Então, quando a gente atribui aspectos comerciais na obra do Senhor, nós estamos inserindo obstáculos à obra de Deus, para que a obra de Deus ela não venha a ser desenvolvida. Então, comercializar o sagrado, para mim, olhando a Bíblia, o filtro da palavra é pecado. A Bíblia condena, é oposto à fé cristã. E o apóstolo Paulo, ele combateu isso, inclusive. Na segunda carta aos Coríntios 2, versículo 17, ele disse: porque nós não estamos, como tantos outros, mercandejando. Tem tradução bíblica que diz assim, mercandejando a palavra de Deus. Então, mercandejar é você comercializar a palavra de Deus. Só a título de curiosidade, que eu, certa vez estudando sobre esse assunto, eu vi algo interessante. Na lei dos homens diz assim: aquele que vende de forma livre e consciente, coisa alheia, dispondo como se própria fosse, obtendo vantagem, comete o crime de estelionato. Código Penal, artigo 171. É forte. Então, se eu estou comercializando algo que não é meu, na lei dos homens, diz que eu estou cometendo crime. Se na lei dos homens comercializar algo que não é seu é condenável, imagine na ótica de Deus. Para mim é o estelionato espiritual. Então, o pregador, mais do que todos, deve ser dependente do agir de Deus. Não, é porque aí que entra, eu acredito, alguns problemas que é sempre justificada essa situação desses excessos com o versículo, porque o trabalhador ele tem o direito ao seu salário, não é Sim. isso? Só que assim, você está servindo a Deus, você depende, você diz, você declara que você é dependente dele, que você vive da obra, Sim. então seja dependente dele. O seu salário, vou botar assim entre aspas, porque não é um salário, não é? Que é para se fazer de graça, né? Então, salário é aquele que retorna aquilo que você fez. Então, não considero isso como salário. O que é que acontece? As pessoas ficam nessa situação de justificar dentro desse texto, né? Que pode sim dar valores, pode fazer esse negócio. Por quê? Porque como ele está trabalhando, ele tem o direito. Não, de estipular valores, não. De receber, sim. Mas de você tratar como um contrato, como algo estritamente comercial, você não pode fazer isso com a obra de Deus. A Bíblia diz isso. A gente precisa entender uma coisa. Se converteu, você aceitou Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, o justo pela fé viverá. É então, quando ela diz isso, ela está dizendo que não há outra maneira da nova criatura viver. A nova criatura ela tem que viver por uma coisa chamada fé. Então, quando isso diz respeito ao pregador, ao cantor, é potencializado. Porque eles estão sendo instrumentos de uma mensagem. Eles estão sendo instrumentos de uma mensagem. Então, eles têm que, mais do que todos, dar exemplo. Hoje, as coisas estão banalizadas. Falar isso era normal há anos atrás. Hoje, as pessoas já acham erro dizer isso. Mas o que eu estou falando está escrito na Bíblia. E, querendo ou não, o que está na Bíblia não se muda. Exatamente. Pegando só o gancho, pastor Wilton, a gente trata, né, nessa pergunta, cobrar e pregar, como você já falou, né, que tem também o lado de quem convida, né? Porque muitas das vezes o cantor ele precisa levar uma banda, né? Ele tem gastos com transporte, inclusive pregador também, né? Porque a gente mesmo
já fomos convidados para ministrar fora daqui da cidade e tivemos extrema dificuldade com a questão de transporte, né? Sim. Se a gente não tivesse uma carona para voltar, a gente estava vindo a pé ainda até agora, né? Então, assim, isso também não pode, né? Isso, pastor? Exatamente. Isso tudo descambou para esse lado, desgovernado, porque na minha ótica, o sistema evangélico hoje, para essa questão de cobrar pregador, cantor, está desgovernado, né? Eles estão andando conforme os homens assim entendem. Isso muito surgiu por conta da desonra das pessoas que recebiam os pregadores e cantores. Dos que convidavam. Então as pessoas convidam, aí o pregador vai, aí chega lá, às vezes viaja não sei quantas horas de ônibus, Verdade. aí ganha o quê? O cachorro quente. Exato. Aí Tem que ter um mínimo de acolhimento. Né? Um mínimo de acolhimento. Tem que ter um isso? mínimo de acolhimento, isso é verdade. Eu também entendo dessa forma. O pregador e o cantor têm família, muitas Exato, vezes. isso. Tem que manter a sua família, Isso. não é verdade? A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Então existe dois polos. Nesses dois polos há erros. Há erro de quem cobra, sim, isso é verdade, já falei aqui. Mas isso muito se dá também pelo erro daqueles que não conseguem honrar as pessoas pelas quais eles convidam para a obra do Senhor. São os extremos, né? São os extremos. Né? E continuando aqui o gancho, né, dessa conversa, tudo isso que eu acredito que o irmão fez a pergunta, está tratando dentro de um ambiente da nave, da igreja. Eclesiástico, né? Igreja, Dentro de um ambiente igreja. eclesiástico. Isso. Né? Isso, a palavra foi boa. Aí assim, pastor, eu retirando essa situação do ambiente eclesiástico para fazer cursos, né? Às vezes você quer montar curso de teologia, curso de capelania, cursos, Sim. certo? Mesmo que sejam cursos para ministérios eclesiásticos, mas ali ele saiu de dentro, né, do santo ali, de um ambiente de culto, Sim. né? E eu preciso ter gastos com tudo, Certo. Com apostilas, com aula, com professor. A história, ela muda, pastor? Ela muda um pouco se tiver desconectado, como você bem disse, da questão da igreja, né? Se tiver na igreja, se tiver ligado a uma igreja, a essa questão da área de adoração, né, do campo de recepção de pessoas, a igreja em si, eu acredito que tem que ser a mesma visão que eu acabei de falar. Tem que ser a mesma visão. Tá? Você tem que tratar aquilo da melhor forma possível para que não se torne algo comercial. Não se torne algo comercial. Mas saiu do campo da igreja, é algo independente, na vida particular daquela pessoa, ele é um professor de teologia, se formou em teologia, um professor de teologia, vai viver daquela profissão, né? Então, ali eu acredito que ele pode tratar de um assunto no campo profissional. Sim, ele pode tratar no campo profissional, certeza. Isso daí não tem problema. Ele vai, logicamente, que ter o seu critério cristão, vai ser justo, né? Não vai ser alguém ganancioso, não vai ter essas questões que a gente enxerga em muitos locais, mas ele pode sim tratar já num viés comercial. Eu acredito. Porque se transformou numa escola. Não é igreja. Não é igreja. Escola. Não é igreja, é algo à parte. Então, eu acredito que ele possa. É a mesma coisa, por exemplo, um adorador. Ele é um adorador, ele é alguém que canta em igrejas, não pode cobrar, mantenho o que eu disse, mas ele dá aula num estúdio, ele tem um estúdio particular dele, né? Aí dá aula de música naquele estúdio. Ali ele vai receber todo tipo de pessoas, ele vai viver daquilo. Então, uma profissão, um dom que ele desenvolveu, recebeu de Deus. Então, eu acredito que não há problema em ter um aspecto comercial nesse ponto. Mas envolveu a igreja em hipótese alguma. Amém, amém. Então, glória a Deus. Tá aí as 3 perguntas do quadro O Pastor Responde.